E agora vamos ter a mesa redonda, a segunda mesa redonda do programa, que tem assim um título um bocado rebuscado: Arte, moldar a forma e o conteúdo do moderno ao contemporâneo. A gente já vai tentar perceber o que é que se quer com isto. Eu ia convidar então as pessoas para se irem juntando aqui ao auditório e vamos iniciar já a apresentar os nossos convidados. Vou começar pelas senhoras. Começar se calhar com a Andreia Tocha, para além de ser uma senhora, não é de Alcobaça, portanto é uma nossa visitante, e convidei a Andreia precisamente porque a Andreia é uma artista plástica que tem vindo a desenvolver trabalho agora com uma fábrica num projeto de inserção urbana da Câmara Municipal, um projeto inspirado em Pedro Inês e que vai ter uma expressão na cidade, ou seja, um percurso que se vai constituir em que se convidaram as fábricas a apresentarem peças com alguma escala, obviamente, à escala urbana, e a Andreia foi convidada enquanto artista plástica porque a Andreia já tinha tido também um percurso junto à cerâmica, porque tinha desenvolvido uma instalação com a fábrica Bordal Pinheiro e da qual tinha feito, inclusivamente, também uma exposição no Museu Bordal Pinheiro em Lisboa. Foi nesse sentido que eu convidei a Andreia. A Andreia é artista plástica, está a desenvolver. Eu não vou seguir muito os currículos, peço até para as pessoas depois entrarem mais por aí. Estou mais preocupado no testemunho que as pessoas possam dar, efetivamente, que os currículos, digamos assim. Depois temos a Diana Borges, que eu tenho o prazer de conhecer. A Diana é da Terra, na Alcobaça, uma designer ligada à Vista Alegre, desenvolver produtos sobretudo na Atlantis, não é? E na Cepal, começou na Cepal e na Atlantis, e tem ainda a vantagem de ser uma designer premiada, portanto, do contexto industrial, e portanto, para nós obviamente fazia todo o sentido estar aqui. Para além disso, temos também o nosso amigo Jean Ferrari, que já conhecem, que coletivo 3Cs, ceramista de autor, e também ligado ao coletivo, que é precisamente um grupo, uma associação que reúne artistas, digamos assim, de cerâmica de autor. O Jean Ferrari é francês, apaixonou-se ali pela Praia do Salgado, São Martinho, por aqui ficou e fez um percurso de inversão no seu percurso profissional e dedica-se à cerâmica e ao desenvolvimento da sua cerâmica. E depois temos, digamos assim, duas grandes figuras da cerâmica de Alcobaça: o Sr. António Rosa, com um longo percurso na cerâmica, iniciou-se no Raul da Bernarda, constituiu inclusivamente a sua própria fábrica, uma fábrica de referência que inclusivamente está aqui presente, e, obviamente, o nosso querido arquiteto Manuel da Bernarda, filho, um grande industrial da nossa terra, o Raul da Bernarda, e que, depois de cursar arquitetura, apesar de ele ter ido para a arquitetura sempre com o objetivo, no fundo, do design e que foi aplicando esse seu conhecimento e o seu gosto naquilo que eu posso considerar que foi a renovação, ou seja, um movimento de renovação da cerâmica em Alcobaça, que acontece a partir dos anos 80, em que o Manel, com outros, foram protagonistas. Eu ia iniciar, portanto, temos uma hora de conversa, portanto, eu ia pedir que as intervenções fossem sintéticas, porque o programa é um bocadinho castrador nesse sentido, porque temos mais outra mesa redonda a seguir, mas aqui há aqui no fundo, dois pontos que eu gostaria que os nossos convidados, de alguma forma, pudessem partilhar connosco o que é que pensam sobre isso, porque partimos logo da forma e do conteúdo. Eu ia começar precisamente pela Andreia, porque a Andreia deram-lhe um conteúdo, não é? Para desenvolver uma forma. E também temos aqui duas questões que eu queria ver também, outra questão que eu queria que vissem desenvolvidas nesta mesa redonda, que são duas perspectivas, um equilíbrio, eu costumo chamar um equilíbrio que pode ser um bocadinho instável, entre o artista que trabalha por sua conta e que
conter risco, aqui não é só por sua conta, também há o risco, e o artista que está dentro da fábrica e que segue um programa e segue uma estratégia fabril e comercial e industrial. E nesse aspecto, ainda por cima, tendo ao nosso lado uma designer premiada, era bom depois também tentarmos perceber até que ponto existem estes partilhos. Por um lado, o espartilho dos números e do tempo de execução, e por outro lado, os partilhos da própria independência, da própria autonomia, não é? Que também trazem outros riscos e outros desafios e outras questões que importam e que o artista tem que se confrontar no dia-a-dia. E depois, temos aqui no fundo dois industriais, e que também são artistas, porque também trabalham, também fazem peças, também. O António Rosa começou precisamente na pintura, não é? E o Manel nunca deixou a sua feição de ceramista, inclusive de escultor de cerâmica, portanto, ainda por cima tem esta, eu ia dizer bipolaridade, não é? Apesar de ser um termo um bocado perigoso, neste sentido. Eu ia passar então a palavra à Andreia e saber como é que deram-lhe o conteúdo e como é que se trabalha a forma a partir de um conteúdo que lhe é dado. Há uma certa imposição nisto. E também já agora, uma vez que a maioria do auditório conhece pouco a Andreia, como é que é esta relação de alguém que não estava habituado a trabalhar com a cerâmica, ou seja, esta atração do artista pela cerâmica, que é uma atração fatal, num certo sentido, porque os artistas, quando se sentem atraídos pela cerâmica, depois é difícil, e já tivemos grandes artistas, esta coisa da cerâmica ser arte menor, não é bem assim, e para isso bastávamos invocar o Picasso, não é? Que foi um grande ceramista. Sim. Este microfone chega? Talvez este. Pois, são vários temas que tu puseste aqui em cima da mesa, não é? Esta coisa de passar para a matéria da cerâmica é uma novidade para mim e realmente é uma atração fatal pelas potencialidades que a própria matéria em si tem, não é? É muito versátil, permite muita coisa e é de facto muito imediata, apesar de não o ser depois na prática, mas permite-nos representar a forma ali e deixar a nossa marca impressa. A questão de receber um conteúdo para encontrar uma forma é uma questão que muitas vezes se torna angustiante, mas faz parte do processo, não é? De repente nós já temos ali o conteúdo e temos que encontrar essa forma. É com muito trabalho, eu acho, com muita investigação que se chega lá e vontade de conhecer novos processos, mas acho que isso é transversal a várias áreas, não é? E ainda a questão de autodisciplina, não é? Fábrica, artista independente, que realmente faz muita diferença e daí também ser a nossa maior pressão, não é? Somos nós o nosso maior observador e que estamos a educar-nos e a exigir cada vez mais de nós. E isso também é um processo a nível individual que nem sempre é o mais fluido, não é? Mas em relação à cerâmica em si, à matéria, viemos a conversar no carro sobre este tema que nos unia aqui e eu vejo a cerâmica como uma matéria primordial, não é? Que realmente permite esta junção destes fatores do fogo, do ar, da água e que transmite muita coisa junto da nossa intenção, não é? Portanto, ganha muita força em termos de expressão. E por isso esta atração é muito interessante. Eu acho, sem dúvida, que é um material muito rico em todos os termos e infindável e também inesgotável, não é? Bem. E Diana, ou seja, Diana que trabalhou, além da porcelana, o vidro, o cristal, por mais é multifacetada nesse campo.
Curiosamente, os artistas na fábrica muitas vezes pedem-lhes o conteúdo aos artistas, não é? Muitas vezes há essa questão, porque da forma, muitas vezes a própria fábrica, a estratégia da própria fábrica já tem, inclusive algumas fábricas, têm estratégias muito definidas em termos de forma. Como é que é a gestão da criatividade exatamente no seio da própria fábrica e no fundo da liberdade de criatividade que um criativo dentro da fábrica não o deixa de ter, nem pode deixar de ter mesmo para a própria qualidade do produto, digamos assim. Então, designer não é ser artista, começando por aí. E quando se faz design, tem-se de ter sempre uma preocupação com a função daquilo que estamos a fazer. Na porcelana e propriamente dito nesta área do tableware, giftware, hotelaria, que é a área onde eu me insiro, é claro que temos de ter essa preocupação. Mas a parte estética também é muito importante, porque é isso que nos distancia ou que nos faz sobressair ou não dos restantes concorrentes, não é? Porque é um mercado muito grande e realmente não é fácil, não é sempre fácil arranjar, ser original, primeiro, fazer alguma coisa um produto que seja igualmente interessante e funcional, porque às vezes temos que nos debater um bocadinho ali na produção, porque há as questões técnicas, as questões dos mercados, porque os mercados são diferentes. Portanto, há uma série de nuances que o designer tem que ter em conta e que a parte artística, ou estética, criativa, vai encontrando muros. E depois é claro que o trabalho, com a pesquisa, com o conhecimento também, com a experiência, nem sempre se acerta, mas aprendemos sempre também com essas experiências. Vamos tentando trabalhar com a produção, com a fábrica, com a inovação, lá está, com a inovação com as parcerias com universidades, com produtos novos que aparecem, de vidrados, de um rol de coisas que vão influenciar o design, ou o design vai disputar necessidades e desafios à parte de produção e que em conjunto vai havendo uma evolução e vão-se criando coisas novas. É claro que o designer, eu acho que não somos artistas, mas também gostamos de andar na produção e meter a mão na massa, e eu acho que é a grande valia de se trabalhar numa fábrica onde se possa fazer efetivamente isso, de experimentar, de testar, de realmente trabalhar com as pessoas que sabem, porque um designer às vezes pode passar um bocadinho de tempo demais no computador, nas pesquisas, mas é lá dentro e com as pessoas que conhecem, que sabem, que já têm muita experiência, que se constrói um bom produto. Eu acho que a equipa é um conjunto de coisas. Muito obrigado. Portanto, é essa dimensão global, transversal, não é? Ter a noção de todo o processo, toda a cadeia operatória, que depois se consegue fazer o desenho de um produto, não é? Eu vou deixar os nossos dois amigos para o último, por uma razão muito especial, e vou passar ao Jean e vou lançar uma provocação ao Jean Ferrari, perguntar o seguinte, que isto tem a ver com outras conversas e outras sessões anteriores, perguntar o seguinte, se o ceramista de autor é um fazedor de alma, na cerâmica, em contraponto, isto é uma autêntica provocação, se a indústria da cerâmica vendeu a alma ao criador? Ok.
vou falar em nome de todos os criadores independentes. Somos bichos selvagens, indomitáveis. Somos ao oposto de tudo o que vemos e de tudo o que as pessoas acham que percebem. O ceramista de autor é o seu próprio empregado, próprio patrão, próprio designer, próprio tudo. E quero mesmo apanhar esta oportunidade para que as pessoas percebessem exatamente qual é o nosso papel. E vou falar de mim, obviamente, é mais fácil. Antes de fazer uma peça qualquer, tenho que ter, primeiro, conhecimento do barro. Tenho que ir à procura, eu vou propriamente à procura do meu barro e vou tentando perceber quais são as suas características e vou utilizá-la conforme as suas características. Pois, tenho que ser capaz de lidar com as dificuldades da criação. Posso utilizar a roda, posso utilizar a lastre, posso utilizar infinitos meios de composição. Tenho que ter uma ideia. E aqui entra esse debate entre a forma e o conteúdo. Tudo o que tenho ouvido até hoje, só falamos da forma. Só agora, com a azulejaria de São Bernardo, falou-se dos sentidos, dos sinais que a pintura podia transmitir. Mas nós mesmo fizéssemos o objeto mais comum, uma tigela, há sentido nela. Há sentido e a maneira de fazer vai depender do sentido que nós queremos transmitir. Pois, isto não para ali. Então, temos que ter a imaginação, temos que ter uma filosofia de vida que vai ser transmitida através do nosso trabalho. Finalmente, temos que cozer as peças, temos que fazer os vidrados primeiro. Somos nós a compor os nossos vidrados. É outra técnica. E, finalmente, temos que cozer as peças. Outra técnica. Então, pronto, o processo tudo depende de nós, e por isso que estou a dizer que somos bichos selvagens, porque, de facto, não dependemos de ninguém. Dependemos há constrangimentos, certo, ligados à matéria, constrangimentos ligados à técnica de cozedura, mas temos toda a liberdade. E acho que isso é interessante na cerâmica contemporânea. A cerâmica contemporânea tem que ser vista não como cerâmica, tem que ser visto como uma maneira para uma pessoa de se exprimir. Uma pessoa pode escolher de se exprimir através da música, da literatura, da pintura e também da cerâmica. A cerâmica faz parte, é um meio de expressão. Então, estamos a falar de uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com a produção industrial, por exemplo. Não vejo nenhuma relação. A única relação que pode haver, que pode ser interessante, é que nós, sendo totalmente libertos de constrangimentos, podemos ter ideias e, se calhar, dar ideias aos designers, às artistas plásticas e às fábricas. Além disso, não vejo relação nenhuma. Pronto, podemos continuar depois. Okay. E, Manel, que ideia foi essa? As residências? Não sei, dá para falar. Estava a pensar há bocado como é que se há de estabelecer a diferença entre artesanato criativo, cerâmica de autor e indústria cerâmica. E lembrei-me logo de uma ideia. É quando se faz uma fábrica, portanto uma indústria, e se estabelecem quadros, imediatamente entra pessoal para os quadros. Esses empregados têm que ter um enquadramento legal, não se podem despedir como se querem, dizer, olha, não há trabalho, vai para casa,
e tem de se cumprir e honrar os salários contratados. Portanto, se nós atentarmos aqui simplesmente neste facto, nasce a diferença entre a cerâmica criativa, o artista plástico, o pintor e a indústria que quer ser criativa e que sabe que tem de incorporar. Concordas? Não é? Concordo. Depois, a partir daí, como é que uma indústria então vai adquirir essa matriz, vai desenvolvendo, digamos, competências diferenciativas? Isso pode ser visto de muitas maneiras. Uma das maneiras, normalmente, se nós falarmos com artistas plásticos, é que nós somos assim uma espécie de parentes, não é bem pobres, assim, os fulanos que lá querem ser artistas, mas resvalam, volta e meia para o comercial e para o kitsch, tendo em conta que o kitsch é o que muita gente compra e muita gente quer, e tendo em conta precisamente que a fábrica tem, ou a empresa tem de chegar ao fim do mês e faturar, e faturar para pagar, como é que se faz este equilíbrio todo? Tem de se adquirir também valor diferenciador, e tem de ser aquilo que o Jean disse, e é verdade, através de inúmeros fatores, de inúmeras fontes. A criação cerâmica, eu penso que todo o tipo de design criativo pode ir buscar a diversas origens os seus impulsos e a sua energia. E eu, e tudo é subjetivo, digo eu, porque o meu trajeto é subjetivo, embora possa haver identidades com outros, fiz sempre isso toda a minha vida. Sabia que tinha de pagar, sabia que tinha de fazer cinzeiros para a Cinzano e coisas para a Superboc, colunas em cerâmica para a Superboc e coisas ainda piores. Por outro lado, nunca tive a ideia que fazer objetos com aquela ternura ingênua do kitsch, que isso era, digamos, degradativo, porque se alguém gostava, como é que eu posso ter autoridade para dizer que eles têm mau gosto, e que o bom saber da boa hierarquia estética que passa pelas instituições, esses é que sabem, estabelecem os padrões, e aquelas senhoras que compravam nos anos 50 terrinas cheias de douradinhos para alegrar a sua casa pobre, suburbana e urbana de Lisboa, como é que os podia considerar como sendo, enfim, um gosto menor e tal? Mas em mim sempre existiu e continua a existir esta luta entre a hierarquização dos bons valores, que é um facto. Realmente as academias geraram grandes movimentos, geraram grandes coisas, mas nunca me desliguei também, e aí voltando ao Jean, das pessoas que estavam na fábrica e que faziam isto, aquilo e aquilo outro. Por exemplo, um modelador que fazia cãezinhos, fez um galgo lindíssimo que as senhoras queriam pôr em cima da relva no jardim. Eu respeitava, esse homem para mim, hoje já faleceu, eu fui buscá-lo a propósito para isso, para essa função. De maneira que é assim. Mas onde é que eu fui buscar essa energia, digamos, vital, criativa? A muitas fontes. Para já, nos anos 70, comecei a percorrer os corredores de uma grande feira de referência, que era o Maison et Objet, era a Atelier d'Art. Lembras-te disso? Também não me lembro disso. Atelier d'Art. E andava por lá e deparei-me com uma ilha de artesãos lá, o Art et Métier. Fiquei avançado. Lá estavam aqueles grandes vidrados museológicos, monocrómicos, os vermelhos de cobre, os seladons, peças culturais fabulosas. Havia artistas, e esta diversidade é fantástica. Por exemplo, lembro-me de um que fazia peças, garrafas, mas a garrafa para ele era apenas uma base para pôr lá qualquer coisa decorativa. Cá está uma outra abordagem, o decorar uma superfície, o contar uma história. O Alexandre Paz fez isso precisamente, contar uma história numa superfície. E ele tinha a mania da banda desenhada daquela altura, a Barbarella e tal, tinha figuras fantásticas pintadas na garrafa e tal. Fiquei avançado com isso. Portanto, e por aí fora, não é? Ia aí buscar essa energia que me servia para armazenar.
Eu sabia que aquilo, eu não podia chegar ao pé de um cliente e armar-me em total e dizer, você deve escolher é isto, porque o cliente, por sua vez, também está relacionado com o cliente final dele. E o cliente faz ginásticas também de identidade. O cliente tem de... Ele quer gerar uma identidade, mas essa identidade também está sempre a ser posta em causa pelo cliente final dele, ao ponto de as feiras, e as feiras eram uma monta extraordinária, as feiras de Paris, em que havia centenas de empresas, cada uma a querer gerar a sua própria identidade. Havia uma empresa que era só kits, mas um kits deliberado, portanto não era kits. O que era isso? Por exemplo, tinha um chapéu de coco, como o Fred Astaire, em cerâmica virado ao contrário para fazer de balde de gelo, tinha umas mãos, isto parece dieta, mas a identidade estava cheia de gente a comprar. Quer dizer, as pessoas queriam essas gracinhas para pôr dentro de casa. Era assim, quer dizer. Depois havia empresas gigantescas que foram crescendo com uma identidade de um gosto mediano, de uma certa... que há revistas da época que ilustram isso, tudo em cores terra, cores neutras, que ainda hoje é vulgar encontrar-se por aí. Ninguém se atrevia a pôr cores primárias. A cor primária era um risco, é arriscado pôr vermelhões numa casa, ou é arriscado vender peças em vermelhão, vende-se muito mais em tons de terra e tal. Portanto, não se consegue explicar, e eu acho que devia ser estudado por muita gente, agarrarem em catálogos de há 30, 40 anos dessas feiras e fazerem uma sociologia de tudo o que são gostos, tudo. Mas isso para mim informava-me. Às tantas eu apercebi-me que não podia ser, digamos, editor, porque há aqui um conflito, fábrica-produção, fábrica-produtora, editor, a pessoa que edita as suas boas ideias, aquilo que gosta, mas como é que nós podíamos ser editores? Para já à escala, caímos nos anos 70, caímos no mito que era quanto maior fosse a fábrica melhor, logo aí era impossível ter-se uma dimensão, quer dizer, negámos-nos a nós próprios, foi uma armadilha esse tipo de evolução na indústria portuguesa, não era possível. E pronto, deixa-me ver se eu pego no raciocínio, mas ia buscar esse tipo de inspiração. E apercebi-me perfeitamente que eu não podia ser editor. Para ser editor, os espanhóis talvez, os franceses seguramente têm uma massa crítica de 60 milhões de pessoas a comprar. Agora, um português que fosse para as feiras de Paris, só o custo da feira era incomportável. Depois tinha de ter distribuição e faturação. Se está a vender pela França toda, tem de faturar lá em França, tem então uma estrutura, um escritório, era absolutamente impossível. E então percebi perfeitamente, eu tenho de ser armazenador e fornecedor de alternativas, gerador de competências, que diferentes clientes venham a pouco e pouco cá e que, olha, isso interessa-me, mande-me uma amostra daquilo. E eu acho que nisso fomos bons. Comecei a desenvolver vidrados, e tudo também por influência dos art and crafts, ou dos arts métiers, dos franceses, aqui como Miguel Jean, que iam apresentando propostas e que aquilo tinha uma energia fantástica. Já falei mais. Não. Então, só para também, senão temos pouco tempo e depois não conseguimos falar. Eu queria passar também a palavra aqui ao António Rosa. Quando o António Rosa começou, e contemporâneo também do Manuel, lembra-se também desse período, não havia cá artistas contemporâneos a entrar pelas fábricas adentro. Ou seja, vocês eram os artistas, não é? Não havia esta questão, não havia esta separação, não digo separação, não havia estes dois mundos, não é? Já termos já nessa altura artistas de renome a trabalhar a cerâmica. Como é que era? Havia a liberdade que existia, era mesmo assim, ou o conteúdo já estava lá todo? A minha história é um bocadinho complicada, como pessoa, porque é assim, eu nasci na cerâmica, a fazer a fábrica da Elise e Paiva, como servente pedreiro, a fazer os fornos, a montagem dos fornos. E a minha idade eram 12 anos
Mas a minha escola começou aos 5 anos. Fazia muitos desenhozinhos e tinha assim um certo jeito. E passei o meu tempo realmente de infância, ou de criança, digamos, a desenhar. Como na minha terra, Maiorga, havia 19 tabernas e o meu pai morreu alcoólico aos 37, levava no barrete dele para a taberna os meus desenhozinhos que eu fazia em casa e mostrava-os aos companheiros de taberna. Aos 7 anos entro na escola e na escola o que é que me acontece? Quando o professor dizia, olha, façam este desenhozinho, eu fazia o meu desenhozinho e os meus colegas de escola iam ver o desenho. Está giro. Se me ajudasse aqui a fazer o meu, depois vinha outro, ajuda-me também aqui um bocadinho e ajuda-me aqui um bocadinho. O senhor professor, naquele período do desenho, façam o desenho que eu venho já. Havia uma taberna em frente, ia para a taberna e passado uma hora aparecia na escola a ver os desenhos que todos faziam. E começava a ver que o desenho de um era igual ao do outro, o outro era igual ao do outro, o outro... Então, mas o que é isto? Foi o Sr. António, foi o António Rosa que me ajudou. E tumba, no fim de ver os desenhos todos, chamava-me e dá cá as mãos, reguadas para cima, até acabar. Eu ficava todo torcido com as reguadas, mas no outro dia todos me pediam também e eu tremia como uma vara verde. Isto durou 4 anos na escola. Felizmente, ao 4º ano fiquei repetente e acabou o professor. Fui para uma outra professora e eu disse à minha mãe, minha mãe, agora que a escola está para começar, só tenho mais 1 ano. E é assim a vida. Foi assim a minha vida. Entretanto, cheguei aos 11 anos, 12 anos, o meu pai morre alcoólico, com 37. E pronto, fomos ver quanto é que o meu pai devia nas tabernas, 28 contos. Naquele tempo era uma fortuna. E a minha mãe, coitadinha, não tinha nada para pagar aquelas dívidas. E eu fui realmente aos 12 anos para a Elisa e Paiva ganhar 7.500 de serventear pedreiros. Depois acabámos a montagem dos fornos, sim senhor, já com aquele dinheirinho. Entrei para a secção de pintura e, curioso, é que a secção de pintura não tinha condições de ensinamento. Eu fazia as minhas coisinhas, sim senhor, mas tive que ser retirado porque era tratado abaixo de cão, como sacristão. E aquilo introduzi-me de tal maneira, e a minha mãe pediu ao sócio do Sr. Raul da Bernarda se havia hipótese de meter lá. E assim foi. Vi aqui um domingo, depois de missa, à fábrica e apresentei, ele pediu-me para pintar uma peçazinha, pintei. Pronto, se quiseres podes vir já amanhã. E eu nem me despedi da Elisa e Paiva, fui para o Raul da Bernarda. E caso curioso que a secção de pintura eram 20 aprendizes, comigo 21, e o ambiente de trabalho e de respeito era de tal ordem que me encheu o peito de alegria, o coração mudou. E
Assim foi durante 2, 3 anos, 4 anos, com o senhor Luís Salvador, que era um artista espetacular, e digo, aprendi tudo com ele. Digo, ao fim destes 3, 4 anos, ele saiu e mais o outro sócio, o senhor, não me recordo agora o nome dele, que era o forneiro, e foram para o Brasil abrir uma empresa. E eu fiquei no lugar do Luís Salvador como com os outros colegas de trabalho, a orientar a secção de pintura. E digo isto porque está aqui uma peça da Raul da Bernarda, que tem 70 anos. Eu tinha 13 anos quando a pintei. Esta peça tem uma história complicada. É que sai rechada no forno e disseram-me à hora do almoço: olha, aquela peça que tu pintaste saiu rechada. E eu vou direito ao forno para ver a peça rechada. Estava o senhor Raul da Bernarda com ela a mirá-la, e eu tremia com uma vara verde e perguntei ao senhor Raul: vende-me essa peça, está rachada, eu compro. Ele ficou a olhar para mim e disse: eu não te vendo, eu dou-te, mas tens que pintar outra igual. E pintei outra igual à minha hora para ele me dar esta peça. Como? Sentiam a liberdade na criação ou era tudo muito... Sim, havia uma liberdade de criação, mas as peças eram desenhadas por quem não sei. Neste momento, usavam padrões, havia modelos, digamos assim. Havia já uns modelos. Depois já um senhor que tinha vindo de Coimbra como modelador, o senhor Diniz, e um sobrinho dele, e que trabalhavam lá. Não há dúvida nenhuma que foram uns anos com uma velocidade e com um desenvolvimento industrial naquele tempo, nos anos 60, que teve realmente uma projeção espetacular. Entretanto, foram montados outros fornos para cozer o ouro, a lenha, e fornos, aproveitaram-se os fornos que se cozia à carumba e continuaram a trabalhar, e aos 62, 63 comprou um forno contínuo elétrico, e não há dúvida nenhuma que foi um espetáculo. Eu vou passar à Diana, eu vou perguntar, de facto, com este testemunho do António Rosa, não é? Uma fábrica naquela altura, e aliás foi um testemunho ao longo de muitos anos. Como é que vê a grande diferença atualmente no mundo fabril, na criatividade, comparado, por exemplo, com esses períodos, que não deixam de ser períodos áureos, não é? da cerâmica de Alcobaça dos anos 30, 40, 50? Esses anos são os verdadeiros marcos, não é? Que impulsionaram a cerâmica. E assim, eu não estou nisto há muito tempo, e sou designer gráfica. Mas são inspiradores? São muito inspiradores, muito. Tanto são que estou aqui nesta área e não segui, por exemplo, outras vias que o meu curso assim permitia, mas como também venho de uma família que também já tinha tido experiência na porcelana, nomeadamente na Cepal, há um bichinho que ficou. E tanto é que quando escolhi estagiar, escolhi especialmente a Cepal, que me ensinou muito. E estou a ver ali uma cara conhecida que me ensinou muito. E foi aí que começou o meu percurso. Depois da Cepal veio a Vista Alegre, onde estou atualmente,
continuo a aprender. Mas isto voltando à pergunta que me tinha feito, se eu não olhar para trás, também não consigo seguir em frente, porque tenho muito para aprender. Sinto que não há muito para inventar. Há sim um reinventar e um contemporaneizar aquilo que já foi feito. E aí, pronto, é a base do meu trabalho também como designer e na empresa onde estou, que também tem uma história bastante grande. É o meu dia-a-dia. Muito obrigado. Eu vou passar à Andreia e na arte contemporânea ainda há muito para inventar, mesmo na cerâmica? Em cerâmica? Na arte contemporânea? Em geral. Eu acho que Este contacto com a Alcobaça, a Andreia fez alguma investigação propriamente da cerâmica de Alcobaça? Ou como tinha feito, por exemplo, com a fábrica Bordal Pinheiro, não é? Ou por isso simplesmente deixou-se levar pela história de Pedro Inês? Como é que... Bom, neste caso específico, eu simplesmente deixei-me levar pela história da Inês de Castro e de Dom Pedro, não é? Que já é muito rica e já dá muito assunto para explorar, por isso foi fácil deixar-me ir, aliado à cerâmica, que também, com certeza, também é muito rico. Em relação à arte contemporânea em geral, parece que sim, que é bastante difícil de inovar e de descobrir coisas novas, por isso está tudo feito. Acabou ali na pop art? Penso que não, era aí que eu ia contrariar. Parece difícil, mas penso que não. Acho que há sempre formas novas de inovar, com os avanços tecnológicos, com associações e de valorizar. Penso que é difícil valorizar. Sim. Que as pessoas não estão, nem sempre estão conscientes da arte na cerâmica, não é? Sim. Eu acho que é isso que eu sinto. Porque realmente não é, nem toda a gente percebe, nem dá valor ao trabalho, não é? Exato. Penso eu. Sim. Eu acho que ainda é um campo aberto para explorar e uma coisa sempre, um caminho a ser feito constantemente, o contemporâneo, não é? Não está fechado de todo, os materiais também não, as ideias também não, por isso acho que está permanentemente em aberto. Com bastante dificuldade, porque nós vivemos todos aqui ao mesmo tempo, não é? É bastante difícil ser criativo, original, não é? Temos todos os mesmos estímulos, as mesmas informações, pensamos o mesmo. Penso que a originalidade é sem dúvida difícil, mas que é possível. Mas chegamos lá. Sim. Eu vou terminar a sessão de hoje, desta mesa, com o Jean e com o Manel. Eu queria vos deixar as últimas palavras deste painel. Depois desta conversa que tivemos aqui, o que é que suscita? Eu estava a pensar mesmo agora que, olhando para as peças feitas pelos designers nas fábricas, estava a ver que havia, se calhar, uma via possível, uma evolução possível no caminho da simbologia, se calhar ia mais para o conteúdo, o sentido do conteúdo. Eu, à partida, penso que é difícil, mas se calhar pode haver possibilidade de inovação neste sentido, na simbologia, no simbolismo, em relação com a nossa época, claramente. Não estou a pensar em simbologia, e voltando mais uma vez para o passado, mas para uma simbologia que seja ligada com a contemporaneidade. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte, em relação a quando o professor Alexandre Paes falou e falou sobre as mensagens e os significados que há na azulejaria, é uma visão histórica, não é? E lembrei-me daquela que, aliás, ontem citei do Panofsky, que a realidade existem várias camadas e em vários estratos. E fiquei por dizer isto quando vi aquela peça do Sr. António Rosa, que era uma pessoa que provavelmente teria a 4ª classe,
que andou descalço na juventude, imaginem aquele volume, aquele ovoide todo, que o artista intuitivo, intuição pura, tinha de agarrar naquilo, abrir umas reservas, ter tudo planificado dentro da cabeça, que cabeça era essa extraordinária, abrir umas reservas, começar a preencher, criar motivos centrais, compor uma peça como aquela. Podemos achar que é clássica para o nosso gosto, não interessa. Quer dizer, essa capacidade de abordar a tela ou a forma e conseguir montar nela toda uma construção gráfica é ainda uma lição para hoje, quer dizer, é espetacular. Portanto, não há modernidade nem antiguidade, há essa, e sobretudo vindo de intuitivos, da intuição pura, porque há escolas de composição, mas achei que isso era espetacular e acho que isso ficou por dizer, não é? Fico satisfeito por poder dizer isto. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados por esta sessão. Ainda temos alguns minutos dentro do programa. Eu não sei se alguém quiser pôr alguma questão ou algum comentário, é muito bem-vindo. Se não... Ok, então vamos terminar por aqui, fazer um pequeno intervalo e depois vamos partir para a última mesa redonda, que é a próxima, em que vamos ter como moderação o nosso amigo o Dr. Rui Rasquilho. Há dois convidados que eu penso que estão a chegar, que é o professor João Serra, já estão, e a Rita Gomes Ferrão, e obviamente também teremos aqui a doutora Carla Moreira, da Arfai, o Dr. Carlos Coutinho, já o estou a ver ali, e a doutora Helena da Bernarda, não sei se estará, mas vamos fazer um pequeno intervalo, depois já voltamos, ok? Muito obrigado.